Olá pessoal, hoje a gente vai continuar falando um pouquinho de ecologia. Na aula de hoje eu vou falar para vocês um pouquinho da transferência de energia ao longo da cadeia alimentar, os níveis tróficos e a função de cada um deles na ecologia, ok? Então vamos lá. A gente dá o nome de fluxo de energia, porque é através da alimentação que a gente consegue passar energia aos próximos níveis tróficos. Ok? Nessa primeira imagem aqui, a gente já consegue observar que a principal forma de obter energia é através do sol, da incidência da luz solar, como a gente já viu anteriormente, né, na fotossíntese. E aí a gente tem uma diferença entre fotossíntese e respiração celular, que são formas diferentes da gente conseguir produzir energia, ok? Então a gente tem o sol, que através da energia da luz solar, o produtor, que são as plantas e todos os seres que são fotossintetizantes, vão produzir energia. A gente vai ter uma energia dissipada ao longo de outros níveis. Então, cada posição que os indivíduos ocupam dentro do ambiente é conhecido como nível trófico. Produtor é um nível trófico. Consumidor primário, secundário, terciário, quaternário e quantos tiver, vão ser outros níveis tróficos. E aí a gente tem um conceito de topo de cadeia. O que seria um indivíduo, um animal topo de cadeia? Seria aquele animal que estaria numa condição de predador oficial, digamos assim. Ninguém vai consumir ele. O único caminho para retornar a energia dele para o ambiente seria a morte, e aí sim a gente tem os decompositores fazendo parte dessa ciclagem de nutrientes, que também é o próximo conteúdo que a gente vai ver, né? Os ciclos biogeoquímicos, ok? Então, primeiro, os produtores. Quem são os produtores? Os produtores são aqueles seres que vão realizar a fotossíntese através da energia do sol, né, da luz solar, da incidência da luz solar. Então a gente tem os representantes plantas de uma forma geral. E aí a gente vai ter o grupo de arqueias e fitoplânctons. Quem são as arqueias? Arqueias a gente vai ter aí alguns seres procariontes, bactérias, que vão realizar a fotossíntese, tá? Aqui nessa primeira imagem de cima aí, que a gente vê uma lagoa e um pouquinho esverdeada, né? A gente vai ter aí um grupo de arqueias. Fitoplâncton, como a gente já viu na aula anterior, são aqueles organismos que ficam na coluna d'água, que realizam fotossíntese. Quem que vão ser? A gente vai ter algas como principal representante. Algumas algas, elas realizam fotossíntese, nem todas, tá? Então, essas algas, elas vão ser as representantes do fitoplâncton, como produtora, tá? E aí a gente vai ter também plantas, capim, árvore grande, até arbusto, tudo que realiza fotossíntese, ok? Na cadeia alimentar, a gente vai ter a base da nossa cadeia alimentar sempre vai ser um produtor, tá? Então, esse produtor, ele vai realizar a fotossíntese e ele vai produzir energia. O animal que se alimentar desse produtor, seja planta, alga, o que quer que seja, fitoplâncton, ele vai ser o consumidor primário. Então, o consumidor primário, ele sempre vem sendo o herbívoro, ou onívoro, né? Que o onívoro come de tudo. Aí, posteriormente, a gente vai ter o consumidor secundário. O consumidor secundário vai ser aquele indivíduo que vai se alimentar do consumidor primário, tá? E aí, sucessivamente, e todos esses indivíduos, até mesmo os produtores, eles podem ser consumidos pelos decompositores depois da morte, tá? Quem são os decompositores? Os fungos e as bactérias que vão realizar o processo de decomposição, tá? Então, na decomposição, toda a energia, todos os nutrientes, água, oxigênio, carbono, tudo que está no corpo desses indivíduos, eles vão retornar ao ambiente, tá? Aqui a gente tem dois exemplos. Um de cadeia alimentar terrestre, que aí a gente vai ter a planta, o grilo, que se alimenta da planta, o roedor, que vai se alimentar do grilo,
a serpente, que vai se alimentar do roedor, o gavião, que vai se alimentar da serpente, e aí o gavião, então, é o nosso topo de cadeia. Aqui ele está como quaternário. Se a gente comparar com a cadeia alimentar aquática, a gente vai ter aí a orca, representando aí o consumidor quaternário, né? O que a gente observa de diferente aqui da cadeia alimentar terrestre para a aquática? Na aquática, a gente tem várias espécies de peixes, um se alimentando do outro. Enquanto uma espécie ela vai ser herbívora e vai representar aqui o consumidor secundário, né? Porque a gente tem o zooplâncton antes, outra espécie de peixe ela vai ser carnívora. Então aqui mesmo no Pantanal a gente vai ter várias espécies, tipo o pacu ele se alimenta principalmente de plantas, enquanto a piranha é principalmente de carne, de outros peixes. Então isso vai delimitar o seu nível trófico, tá? E todos eles, quando morrer, vão ser decompostos aí pelas bactérias e pelos fungos, ok? Voltando, isso é uma cadeia alimentar. O que seria a teia? A teia são várias cadeias alimentares no mesmo ambiente. Então, a gente não tem somente uma cadeia representando, por exemplo, o Rio Paraguai. A gente vai ter várias cadeias, né, convivendo no mesmo espaço. Quando a gente tem várias cadeias, a gente vai ter uma teia. O que isso significa? Significa que, por exemplo, a piranha, quando ela se alimentar de alga, ela vai ser o consumidor primário. Quando ela se alimentar de um peixe, ela vai ser o consumidor secundário ou terciário. Então depende da sua alimentação para representar esse nível trófico, tá? Então aqui a gente observa planta 1, planta 2, planta 3, pássaro 1, 2. Então depende muito de como está estruturado isso, do que ele está se alimentando naquele momento, para dizer qual nível trófico ele vai representar, tá bom? Então, uma teia alimentar ela é composta de 2 ou mais cadeias alimentares, ok? Produtividade. Como eu falei no início do vídeo, a produtividade é a energia que a gente acaba produzindo e perdendo ao longo dessa cadeia e teia alimentar, né? Vamos pegar somente como cadeia. Então, a gente tem uma produtividade primária, que ela vai ser o quê? O nível trófico produtor. Então, a gente vai ter as plantas produzindo uma energia, ok? A produtividade primária bruta, ela vai representar a quantidade total da biomassa produzida. Então, tudo que ela produzir ali vai ser a produtividade primária bruta. Só que o que acontece? Um pouco dessa energia que esses produtores estão produzindo constantemente, eles vão utilizar no processo de respiração celular, que é para produzir também outro tipo de energia. Então, quando eles estão fazendo a respiração celular, eles estão gastando um pouquinho dessa produtividade primária bruta. E aí a gente tem então a produtividade primária líquida, que é então o que vai ser armazenado nesse corpo para ele crescer. Então nem tudo que uma planta faz de fotossíntese vai ficar para ela. Ela vai perder também na respiração. E aí ao longo dos níveis tróficos a gente vai ter uma perda, porque o animal que consumir essa planta, ele vai ter processos metabólicos, digestivo, excretor. Então a gente acaba perdendo energia com essas funções, tá? Então a gente vai ter aí uma equação com a seguinte fórmula: produtividade primária líquida é igual à produtividade primária bruta menos a respiração celular. Então a energia que ele gasta na respiração vai ser descontada dessa produtividade bruta, para então a gente ter a líquida. E aí dessa líquida é que vai ser passado então para o consumidor primário, secundário e sucessivamente, ok? Aqui a gente tem só uma representação do tanto que perde, né? Então a gente vai ter de 200, a gente vai perder 80 na respiração, 20 para o crescimento e 100 a gente vai ter de perda nas fezes. Então, de 200, a gente vai ter 20 só, que vai ser para o crescimento desse indivíduo, ok? E aí eu apresento para vocês aqui pirâmides. O que são as pirâmides ecológicas? As pirâmides é uma forma da gente representar o que está acontecendo nessa cadeia, tá?
Então, a gente vai ter, a primeira representação é a pirâmide de número. O que isso significa? Significa a quantidade de indivíduos que está em cada nível trófico dentro de uma cadeia alimentar. Então, eu tenho, nesse primeiro exemplo aí acima, aqui acima, a gente vai ter grama. Então, a gente vai ter milhares de indivíduos, né? Porque cada uma é uma graminha, né? Então, a gente vai ter muitas gramas que vão alimentar centenas de zebras. E aí, essas centenas de zebras vão alimentar dezenas de leões. Então, ao longo da cadeia, vai diminuindo aí essa quantidade. E aí, o que é legal? Essa pirâmide, ela pode ser invertida. Eu posso ter umas poucas árvores, ou uma árvore, com dezenas de lagartas, que se alimentam dessa árvore, e essas dezenas de lagartas vão alimentar milhares de protozoários. Então, ela é invertida. Eu tenho um único indivíduo produtor, uma árvore, que vai alimentando os outros indivíduos, que são populações maiores, tá? Então, ela pode ser invertida. Quando a gente fala de biomassa, ela também pode ser uma pirâmide normal ou invertida. Depende da quantidade desses indivíduos representando, ok? Então, aqui a gente vai ter alfafa, 8 toneladas, bezerro, né, 1 tonelada, e adolescente, que vai comer um churrasco, né, 47 quilos, tá? Magrinho. Quando que ela é invertida? Quando eu vou ter fitoplâncton, 4 gramas por metro cúbico, que vai servir de alimento para o zooplâncton. Tem 20 gramas por metro cúbico. E aí, por último, a gente vai ter a pirâmide de energia de uma cadeia alimentar. Essa pirâmide de energia, ela não ocorre inversamente, então ela não pode ser invertida, tá? É a única pirâmide que representa a cadeia alimentar que não pode ser invertida. Por quê? A energia produzida por uma árvore ou por milhares de pés de gramíneas, vai ser sempre maior do que o dos consumidores, tá? Não tem como eu ter um consumidor produzindo mais energia do que um produtor, tá? É a única pirâmide que não pode ser invertida, ok? Vamos lembrar muito disso, muito cobrado isso nas provas de Enem e de vestibular, tá? Para finalizar, então, nossa aula de hoje, eu trouxe aí a relação de agrotóxico com a teia alimentar. Suponha que a teia alimentar, mostrada anteriormente, ocorria em um fragmento florestal localizado próximo a uma plantação de certa monocultura. O que é monocultura? Plantação de arroz, plantação de soja, somente uma espécie, tá? Visando aumentar a produtividade, o agricultor pulverizou uma plantação com uma substância para exterminar artrópodes, todos os tipos de insetos, entre outros, e moluscos que poderiam, em alguma fase do ciclo de vida, se alimentar das folhas desse vegetal. Qual a consequência da atitude do agricultor para o ecossistema vizinho à plantação, matando todos os artrópodes? E propõe uma teia para a situação esperada após a pulverização, onde acaba-se totalmente os artrópodes. E aí eu vou querer que vocês pesquisem. Artrópode serve de alimento para quem? Tá? Do que ele se alimenta. Então, a gente vai ter aí um desequilíbrio nesse ecossistema, ok? Bom, gente, por hoje é isso. A gente se encontra logo mais, tá? Para discutir um pouquinho mais sobre o assunto. Eu espero ter colaborado muito com o estudo de vocês, ok? Beijinho, até mais.